Voz é meio, palavra é mensagem, sem a qual a voz fica sem sentido. O Grupo Imagem e Credibilidade e a Companhia da Voz se uniram para levar até você comunicação integrada, credibilidade da voz. Alexandre Jardim. Crises te preocupam? E a sua reputação? Como está? Eu tenho a solução. Rodolfo Lago. Você entende como as decisões são tomadas neste país? Te ajuda a escrever como os melhores jornalistas. Luiz Ximenes. Você já se ouviu gravado? Quer melhorar? Vem pra cá que eu te ajudo. Alexandre Mota. Sem saber qual caminho percorrer, te ajudo a estruturar sua empresa e seus projetos. Estevão Damásio. Use o poder do rádio e dos podcasts para passar a sua mensagem. Pode contar comigo. Profissionais da voz e da palavra em uma fábrica de podcasts, entrevistas, cursos, treinamentos e consultorias e conteúdos que irão contribuir na sua tomada de decisão. Soluções em comunicação. Credibilidade da Voz. Uma parceria dos grupos Imagem, Credibilidade e Companhia da Voz. Até há pouco aliado do governo, o deputado delegado Valdir resolveu desnudar como se dá a prática do orçamento secreto. Quem comanda, como se destina e o que esses comandantes pretendem mesmo com a destinação dessas verbas. Ex-líder do governo, antes de experimentar um afastamento do presidente Jair Bolsonaro, delegado Valdir conhece bem os meandros dessas negociações. Ele afirma ter resolvido detonar como o esquema funciona porque o poder teria se concentrado demais nas mãos de alguns. De forma pouco transparente, a destinação das verbas é desequilibrada, favorece os municípios e as regiões de alguns em detrimento de outras. Segundo Valdir, seu estado de Goiás vem sendo prejudicado nessa distribuição, e é isso o que o teria motivado. O deputado não mede as palavras. Sem as emendas de relator, o projeto de reeleição de Arthur Lira para a Câmara e de Rodrigo Pacheco para o Senado ficarão seriamente comprometidos, diz ele. Em princípio, pelo menos neste momento, Rodrigo Pacheco é pré-candidato à presidência da República pelo PSD, mas Lira é declaradamente candidato à reeleição no comando da Câmara. Como, porém, a candidatura à presidência de Pacheco é um jogo de risco, ela bem pode mesmo ser tão somente uma trilha para pavimentar um outro caminho. O deputado goiano evita o termo orçamento secreto, como ficaram conhecidas as emendas RP9, as emendas de relator. Embora admita que falta de fato transparência ao modelo, uma vez que não se consegue saber quem é de fato o parlamentar que é o beneficiário final da destinação orçamentária. O modelo, segundo ele, foi criado ainda quando comandavam a Câmara e o Senado Rodrigo Maia, atual secretário de Projetos e Ações Estratégicas do governo de São Paulo, e Davi Alcolumbre, que hoje é presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Mas passou a ganhar volume mais considerável agora como principal instrumento de barganha política com o governo. O modelo não teria problema se ele fosse transparente, porque beneficia de fato os municípios, diz o delegado Valdir. Mas não sendo transparente, a garantia de que de fato a destinação chega integral aos municípios é o que se pergunta. A resposta do deputado não poderia ser mais sincera. Essa não é uma casa de santos, responde o delegado Valdir. Segundo ele, toda a distribuição obedece inteiramente ao jogo da barganha política. A cada votação, o governo determina quanto liberará de recursos para obter um bom resultado. A partir dessa informação, o relator do orçamento distribui os recursos em negociação com os presidentes da Câmara e do Senado. Os deputados e senadores negociam suas destinações com o relator do orçamento. Se o escândalo anterior tinha criado os anões do orçamento, este criou os gigantes do orçamento, comenta o deputado delegado Valdir. E essa, segundo ele, é a razão pela qual resolveu tornar público o que acontece nos bastidores.
Para Valdir, a forma pouco transparente como a negociação ocorre vem fazendo com que alguns parlamentares mais influentes e as cidades da sua região sejam fortemente beneficiadas em detrimento de outras. Essa foi a minha razão. O meu estado de Goiás está sendo prejudicado e eu não posso aceitar isso. Esta semana talvez saibamos como o instrumento continuará a ser usado, barrado que está no momento pela decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Lira e Pacheco afirmam não haver possibilidade de informar quem foram os parlamentares que até agora se beneficiaram do orçamento secreto. Ou talvez eles somente resistam a dizer isso. Mas a verdade é que se trata de um bilionário segredo envolvendo dinheiro público. E não deveria haver segredo envolvendo dinheiro público. Até o próximo JBR News.